Dando sequência ao nosso estudo de vigas de Gerber, agora nós vamos ver as vigas constituintes de pontes de Gerber, a estabilidade estrutural das vigas de Gerber e o procedimento de análise. Para a nossa aula não ficar muito longa, eu dividi o procedimento de análise em duas partes, tá? A gente vai fazer um exemplo mais simples no começo, de apenas análise estrutural, e um exemplo completo na próxima parte da aula. Como é um trabalho um pouco mais complexo a viga de Gerber, né, porque você mistura várias estruturas, então eu não vou colocar tudo nessa aula para não ficar comprida não, tá? É uma aula mais curta, mais enxuta. E aí na próxima parte a gente faz um exemplo completo de como a gente faz um diagrama de esforços solicitantes para esse tipo de estrutura. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver é quais são as vigas constituintes dentro de uma viga de Gerber, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que analisar são as vigas estaticamente estáveis, tá? Qual é a configuração de viga estaticamente estável que a gente pode ter relacionado a estruturas de vigas de Gerber? Nós temos vigas do tipo em balanço, nós temos vigas simplesmente apoiadas e nós temos vigas simplesmente apoiadas com balanço. Então, a representação desse tipo de viga aí, nós temos as vigas simplesmente apoiadas, como estão aí, ó, um apoio em cada ponto da extremidade, um fixo e outro móvel. Vigas em balanço, que é a viga que é engastada em uma das extremidades. E nós temos vigas apoiadas com extremidade em balanço, ou seja, é a situação em que um dos apoios não está na extremidade, está mais para a parte interna do vão da viga e uma parte dela fica para o lado de fora desse apoio. A representação dele fica como? No primeiro caso de viga simplesmente apoiada, a representação é feita dessa forma. Vigas em balanço, a representação é feita dessa forma. E vigas com extremidade em balanço, a representação é feita dessa forma, em que tem um traço e os pontos de apoio não fica na extremidade. Coisa que a gente já vem vendo ao longo do nosso curso, coisa que o pessoal vocês já estão acostumados. Bom, vamos pegar então aí e analisar como que ficaria essa análise, estabilidade de análise estrutural. Tá? Então vamos pegar aquela ponte que nós analisamos lá no começo da aula e vamos analisar como que funciona isso. Então eu tenho aqui esses trechos, tá? Que é essa primeira parte, que são os trechos CEP com C, né? Que são as partes estáveis da estrutura. E nós temos a parte encaixada, que é a parte denominada como instável. Tá? Então, essa é as nossas vigas que atuam na estrutura como um todo, o conjunto de blocos de vigas que formam essa ponte. Bom, essa estrutura aqui ela se torna estável porque nós temos articulações que dão estabilidade a essa estrutura, que é esse contato entre eles. Então, a representação dessa estrutura ela ficaria dessa forma, tá? Como ela tem uma parte que está em balanço, então eu coloco aqui a estrutura com os apoios, tá? Nós temos a parte instável, que ela vai estar apoiada sob rótulas, e a outra parte que também fica com uma viga simplesmente apoiada em balanço. Então, analisando aí essa nossa estrutura, como que ela ficaria? Ela seria isso daqui, seria então duas vigas simplesmente apoiadas em balanço, com uma viga instável acoplada em cima dela. Então, nós temos que a força de apoio nesses dois pontos aqui da estrutura, que é o quê? A força peso do próprio corpo. Quando não, se estiver passando algum veículo por cima, esse carregamento extra vai também ser jogada em cima desses pontos de apoio que tem que absorver essa carga. Bom, então as rótulas,
elas podem ser de dois segmentos. Ela pode ser do tipo fixo, que o símbolo dela é apenas uma bolinha, tá? E a equivalência dela é dada por esse ponto, ou ela pode ser móvel, tá? Que ela tem essa simbologia aqui. Bom, e como que a gente faz uma decomposição de força estrutural de uma viga de Gerber, tá? Então vamos pegar essa estrutura aqui, que é o exemplo nosso anterior, considerando que esse ponto da rótula é uma rótula, é um apoio, uma rótula fixa, e aqui é uma rótula móvel, tá? Uma articulação móvel e uma articulação fixa. Então esse aqui é o nosso trecho estável, esse é meu outro trecho estável, e aqui é o trecho instável. Então a primeira coisa que eu tenho que analisar é justamente isso, tá? Quais são os trechos estáveis e instáveis na estrutura. Aí eu vou pegar aqui e começar a fazer a decomposição de forças. No caso do trecho estável, nós vamos ter uma força em reação A, como ele é apenas um ponto de apoio, tá? Móvel, ele tem só um eixo, que é na vertical. Nós temos a força no ponto B, que é um apoio fixo, então ele vai ter duas forças, uma em Y e outra em X. A mesma coisa vai ocorrer aqui para nossa estrutura para o outro lado, que eu tenho o ponto F e o ponto E, com as forças que estão sendo colocadas, tá? Nota que aqui, a força na horizontal, eu estou chutando esses valores, tá? Então, eu coloquei esse ponto para cá e esse ponto para cá, e essa instabilidade entre os módulos para poder ficar nula, a gente vai obter nas junções de rótulas, tá bom? Bom, aqui nós temos a nossa parte instável e como que vai ficar a distribuição das direções de força aplicada, tá? Aqui eu adoto como se a estrutura vai ser totalmente nula, tá? Então, por exemplo, o ponto C, eu vou aplicar aqui como se fosse uma força para cima, que é o quê? Que é a reação de apoio que está sendo aplicada na estrutura. É uma força para cima para manter ela em pé. Ou estabilizada, desculpa, né? Aqui eu tenho um ponto fixo, que eu vou colocar como essa força nessa direção, tá? No ponto C, essa força de reação aqui, em cima da estrutura, ela vai ser o contrário. Em vez dela ser para cima, ela é para baixo. Por quê? Porque ela está exercendo uma força para baixo. Então, eu tenho essa direção voltada para baixo. E eu tenho essa direção aqui, que vai se contrabalancear com a força horizontal. Por outro lado, eu tenho a força em D, tá? E esse ponto aqui de apoio também, ok? Essa força aí, aqui, nesse caso, o que vai acontecer? A gente coloca ela porque é um apoio que a gente considera fixo, né? Só que, no caso do contato dessa estrutura, a parte instável vai fazer força em cima desse trecho da análise porque eu tenho uma rótula fixa. Nesse caso da rótula móvel, ela não vai fazer força. Então, essa força aqui, ó, ela não vai existir. Tá? Então, se a nossa estrutura estiver fazendo uma força axial, um trecho instável, ele vai fazer nesse primeiro trecho da nossa viga. Bom, e como que é o procedimento de análise feito para vigas de Gerber? Ele é um pouquinho mais complexo do que as vigas simples, mesmo porque é uma estrutura um pouco mais complexa, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a decomposição da viga de Gerber. O que é essa decomposição? É determinar o que é trecho estável do que é trecho instável. Então, você vai determinar o que é isso, cada um deles. Depois que você fez essa determinação, você vai fazer o seu diagrama de corpo livre. Tá? Vai colocar lá as forças que são aplicadas, tá? Se é pontual, se é carregada, quais são as reações de apoio, tanto no trecho estável quanto instável. Depois que você fez esse diagrama de corpo livre para cada estrutura separada, você vai definir a sua metodologia de análise. Tá? Então, nesse caso, ele pode ser uma situação mista de metodologias.
Então vamos supor, primeira coisa, que tipo de metodologia que eu posso utilizar? Nós temos três. Se eu tiver na estrutura cargas pontuais, eu posso utilizar equações de equilíbrio. Se for carregamentos contínuos, eu posso utilizar relações diferenciais. E se for carregamentos mistos, funções singulares. Tá? Qualquer uma dessas metodologias, de acordo com cada situação, você pode utilizar. No caso, por exemplo, uma função singular pode resolver um carregamento contínuo e pontual também. Tá? Relação diferencial pode ser utilizado também para calcular, além do contínuo, os pontuais, mas não os mistos, e assim por diante, como a gente vem visto caso a caso. Só que agora é o seguinte, eu posso ter uma estrutura em que uma parte do trecho dela, por exemplo, o trecho estável, seja carregamentos pontuais, e o trecho instável, carregamento contínuo. Tá? Então pode ser que nesse primeiro trecho eu utilize uma metodologia, no segundo trecho eu utilize uma outra metodologia. Tá? Então tem que analisar isso. Para cada trecho, qual é a metodologia que vai ser aplicada. Bom, depois disso daí, nós vamos determinar os esforços, tá? Tanto os externos quanto os internos, para cada ponto. E terminando isso daí, nós vamos montar os nossos esboços de diagrama para cada esforço, solicitante, momento efetor e força cortante. O que a viga de Gerber quer dizer de maneira geral? É como se eu pegasse uma estrutura complexa, separasse em pontos diferentes, né? Cada trecho vai ser o seu comportamento a ser analisado de forma adequada, tá? E em cima disso, como o que a gente vem aprendendo para cada trecho, a gente vai montar o nosso diagrama de força cortante e momento efetor e depois unir todos eles como se fosse uma estrutura única. É assim que vai funcionar. Bom, então aqui o que nós temos, tá, como análise, como que a gente vai atuar. Então vamos pegar essa estrutura aqui que a gente estava analisando lá no começo da aula. Nós temos a parte que tem a parte estável, viga com estabilidade própria, e a viga apoiada, que sem a parte estável, ela não tem estaticidade. Tá? Então, quando a gente vai fazer a decomposição dessa viga, nós temos esse primeiro trecho estável, que é uma viga em balanço, e o segundo apoiado é um trecho instável, só que eu coloco esse apoio aqui porque ele está apoiado no ponto estável da estrutura. Tá? Então, eu tenho essa configuração. Pelo fato aqui, no caso, de ser uma rótula fixa, e eu ter, nesse ponto, um apoio móvel, tá? Então, esse daqui vai ficar como um apoio fixo, representando uma viga estática, simplesmente apoiada, né? Com um apoio fixo na estrela no ponto B e um apoio móvel no ponto C. Bom, então a decomposição de viga de Gerber, o que ela vai passar para você? Ele vai simplificar a estrutura unificada e complexa em viga simples e de melhor análise. É que agora, na verdade, nas metodologias anteriores, a gente fatiava a estrutura porque ela era única de acordo com os carregamentos. Agora, além dos carregamentos que a gente possa ter que fatiar, a gente vai fatiar também a estrutura de acordo com a sua configuração de estabilidade dentro dela, tá bom? Então, o procedimento que a gente vai fazer, o diagrama de corpo livre deve ser feito por ordem decrescente de dependência, sempre partindo das vigas apoiadas para as vigas que dão apoio. Então, toda vez que você for fazer o diagrama de corpo livre, comece com as vigas instáveis e depois você parte para as vigas estáveis. Então, aqui, se eu tiver essa estrutura, por exemplo, ela vai ser representada por essa figura, tá bom? O que eu tenho? Eu tenho essa configuração aqui. Então, isso aqui é o desenho que a gente sempre coloca lá inicialmente e pede para poder ser analisado. Então, a primeira coisa que eu faço é colocar aí numa linha representando a viga e quais são os seus sistemas de apoio, tá? Seja ele apoios, né, propriamente ditos, engastamentos ou articulações. Bom, no caso aí dessa nossa estrutura, nós temos 3 pontos que eu chamei de A, onde está o engastamento, B, aonde está a rótula
a rotulação, né, o apoio por rótula, e o ponto C, onde eu tenho aí o apoio móvel. Então, a nossa estrutura aqui vai ser separada por esses trechos, tá, de acordo com a nossa configuração. Esse primeiro ponto é o estável, mais o trecho instável, tá? Só que estável pelo apoio na primeira. Vamos fazer um exemplo aí inicial. Decomponha a viga de Gerber abaixo. Eu quero só que faça a decomposição. Primeira coisa que eu vou determinar é o trecho estável, no caso, esse é o estável e esse é o instável. Então, se eu for fazer a minha representação, eu vou colocar uma linha em que esse ponto aqui, ele tem um apoio fixo e aqui ele tem uma rótula. Na verdade, aqui está como representando como um apoio móvel. Tá? Tem isso, eu só vou abrir um parênteses, que esse exemplo que eu peguei ele tem um pequeno erro, porque aqui ele tem 2 pontos que não dão total estabilidade. Mas é um apoio móvel e uma rotulagem móvel também. E o outro trecho da viga com um apoio móvel e um apoio fixo. Tá? Então, na hora de fazer essa distribuição, tá? A pessoa que fez o exemplo acabou colocando como um ponto de apoio fixo, só que aqui seria móvel, né? O interessante seria colocar esse móvel e esse fixo, tá? Mas tanto faz para poder fazer análise, porque de certa maneira não vai ter força horizontal nesse ponto. E o próximo trecho, que está com essa configuração, os dois separados um do outro. Bom, turma, então essa é a primeira parte da nossa aula, tá? Fizemos aí a decomposição da viga de Gerber. Agora a gente vai fazer um exemplo completo na próxima aula, tá? Então vai lá, toma uma água, descansa um pouco e voltamos para a próxima parte da nossa aula, que vai ser um exemplo prático. Um abraço e até lá!